Olá, meus irmãos, bem-vindo à ilha de Patmos, na Grécia. Não é Israel, não é Jerusalém, não é o Egito. A mensagem do nosso Messias, a mais importante de todas, foi escrito na Grécia, na ilha de Patmos. Não foi escrito em Israel, não foi escrito em Jerusalém, mas sim na ilha de Patmos, aqui na Grécia. Ora, se Israel é a terra santa e é a terra mais importante que tem, que nos ensinaram desde o princípio que era a terra santa, por que o livro mais importante, o livro da salvação, um dos livros mais importantes de todos, foi escrito nessa ilha, em Patmos? Por que tanta mentira, tanta enganação em todo esse tempo? Sempre mentiram pra gente. O sistema religioso faz a cidade de Jerusalém como se fosse a maior cidade, a cidade mais abençoada, a cidade santa, sendo de que santa não tem nada. Jerusalém e Israel, a única coisa que eles têm sobre eles é o sangue dos profetas, o sangue do nosso Messias e o sangue dos apóstolos. Seja bem-vindo à ilha de Patmos, na Grécia. Não é Israel, não é Jerusalém, mas é na Grécia. Porque o Messias disse bem claro que ele ia tirar do povo judeu, ia tirar de Jerusalém, ia dar para um povo que desse os frutos do reino. E esse povo não tem nada a ver com o judeu, não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver. É uma nova geração, um novo povo, um povo que seria, através do Espírito do nosso Pai, seria levado o pão da vida em todos os povos e todas as nações do mundo. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à ilha de Patmos. Eu vou tentar mostrar muitas coisas aqui para você na ilha de Patmos, o que os cães não mostram pra gente. Por exemplo, os cães não falam pra gente, Patmos fica dentro da Grécia. Não fica em Israel, não fica em Jerusalém, mas sim dentro da Grécia. Esse é o navio que eu vim. Saí de Pireus em Atenas. Demorou mais ou menos 8 horas para chegar aqui. De Atenas em Pireus. De Atenas a Pireus até aqui foram mais ou menos 8 horas de viagem. Eu escolhi Pireus porque antes de vir para Patmos, eu passei em Tessalonicenses, na Tessalônica, Atenas, depois Coríntios e Gálatas. Mostrar geralmente onde os nossos irmãos, os apóstolos, passaram, escreveram suas cartas, mandando para os nossos novos irmãos, os gregos, depois os romanos e depois todos os povos, nações e línguas do mundo. Esse foi o navio que eu acabei de chegar. Foram 8 horas mais ou menos de viagem. Muito difícil o lugar. Foi um dos lugares mais difíceis que eu já viajei na minha vida. Muito complicado chegar aqui. A ilha é pequena. Não tem aeroporto aqui. Só dá para chegar aqui de navio. Nada Olá, mais. Meus irmãos. Bem-vindo à ilha de Patmos. Dando uma olhada aqui para vocês, passando as montanhas que eu estou gravando. Cada dia eu vou num lugar diferente para gravar para vocês dar uma olhada como que é a ilha de Patmos. Essa ilha é a mesma do nosso irmão, o apóstolo João. Note uma coisa, o que ele viu há quase 2000 anos atrás não mudou nada. O que você está vendo hoje é o que ele viu naquela época, essa ilha. Olha para você ver a cor da água, como que é. Um lugar limpo, um lugar bonito. Agora eu te pergunto, por que o nosso Pai escolheu a ilha de Patmos, que não é na Israel, não é em Jerusalém, mas sim na Grécia, para revelar o livro de Apocalipse? É muito simples entender. Se você notar as escrituras, você vai ver que grande parte das escrituras, nosso Pai fala de montes, montanhas, que quando chegar a hora, todas as ovelhas têm que sair das grandes cidades para as montanhas. As ovelhas somos nós. E para as montanhas, que nosso Pai nos preparou um lugar lá durante 1260 dias, que será provavelmente agora, quando o 8º rei assumir seu trono.
Por que as montanhas? As montanhas têm isso: água pura, terra. Basta nós pegarmos a semente, plantar, pegarmos a água, regar a semente, teremos comida durante 3 anos e meio. Essa geração que nós vivemos hoje não sabe plantar nenhum tomate. Para você ver como nós somos podres. Nós dependemos de tudo para comprar aqui nessa terra. Note que geração podre a gente virou. O sistema nos fez cair numa armadilha tão grande que tudo que a gente precisa, a gente tem que ir no sistema comprar. Bem dizendo, somente eles têm controle total das plantações na terra. Mais de 90% das plantações de comida na terra está na mão deles. E aí, eles nos tornam escravos, temos que trabalhar para comprar comida. Sendo que o nosso pai disse só uma coisa: se você quer comer, que trabalhe. Era só pegar semente, era isso que ele estava dizendo. Para pegar semente, plantar para a gente comer. Não era a gente para trabalhar, para comprar carro, casa, essas porcarias. Isso vai ficar tudo aí, não vai subir nada. Nós vamos subir com o nosso corpo só, mais nada. Isso vai ficar tudo aí, isso é inútil. E aí um irmão compra um carro bom, uma casa boa e fica humilhando o outro irmão que não tem nada. Eu digo para você, aquele que não tem nada é mais fácil entrar no reino do céu do que aquele que tem tudo. O próprio Messias já avisou isso. Essa é a ilha de Patmos. Eu vim aqui para ler o livro de Apocalipse e revelar tudo o que aconteceu e o que está para acontecer. Se eu tivesse ido em um outro lugar, provavelmente vocês nem iam acreditar, não queriam escutar. Mas eu vim aqui, na ilha de Patmos, porque isso é um assunto muito sério. E depende totalmente para vocês ter um mapa para sair na hora certa dessa terra, das grandes cidades, porque a coisa vai ficar feia daqui a uns dias. Muito feia. O 7º rei já está com quase, sei lá, quase chegando aos 90 anos, já está mais para lá do que para cá. A profecia diz que ele ia ficar muito pouco tempo. E ele já está há muito tempo, porque eu já estou achando que está muito tempo já. São 7 anos, já está muito tempo. E o 8º rei está para vir. Procede de um dos 7. Aí você me diz, faço uma pergunta para você. Se eu for num cemitério, entrar num cemitério, depois que eu estiver saindo de dentro do cemitério, você me vê saindo do cemitério, seja inteligente. Porque eu estou saindo do cemitério, eu vim dos mortos? Foi isso que o nosso irmão João viu. O 8º rei subindo do abismo. Abismo é cemitério, não é inferno, é um cemitério de mortos, onde estão as pessoas mortas. Isso é o abismo. Então, quando o nosso pai e o nosso Messias mostrou a visão para o nosso irmão João, ele viu o 8º rei vindo do abismo. Provavelmente ele estava visitando a tumba do pai dele. Que deve ser, não deve ser, é o 6º rei. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Imagine comigo, você vai num cemitério à noite, à tarde, vamos supor, num cemitério à tarde, num velório à noite de um amigo, de um parente, de qualquer pessoa, e você está ali no cemitério, que no passado se chamava abismo. Abismo dos mortos. Você está dentro do cemitério, aí você decide ir para casa. Do outro lado da rua tem algumas pessoas. As pessoas veem você saindo de dentro do cemitério, do abismo dos mortos. Isso significa que você veio dos mortos? Os cães, os pastores, a religião, o sistema religioso ensina pra gente que o 8º rei vem dos mortos. Esses homens são sábios? Porque está escrito, os profetas avisaram. Esses pastores não entendem nada, só sabem explorar o povo, arrancar o dinheiro do povo, é isso que eles sabem, mais nada. Agora me responda, quantos cães já vieram aqui na ilha de Patmos? Agora me diga um que veio com o seu próprio suor, com o trabalho do seu próprio suor. Porque a maioria que vem aqui vem com o dinheiro de dízimo e oferta. Acho que eu quero fazer. Quantos pastores, padres, outras religiões já vieram aqui na ilha de Patmos? Fizeram grandes vídeos, grandes imagens, tantas histórias. Agora eu faço uma pergunta.
Algum deles veio aqui na ilha de Patmos com o dinheiro do seu próprio suor? Ou eles vieram com o dinheiro das ovelhas, da exploração das ovelhas, com o dinheiro de dízimo e ofertas? Você acha esses homens dignos? Explora as ovelhas, pega o dinheiro das ovelhas, vem aqui na ilha de Patmos, faz uma história linda, maravilhosa, para arrancar mais dinheiro ainda das ovelhas do que já arrancam? Vocês acham que devem acreditar nesses homens? Eu estou aqui na ilha de Patmos. Não tenho nem ouro, nem prata nas minhas mãos. Mas o que eu recebi, venho de graça. E da mesma forma que eu recebi de graça, E o que eu recebi de graça. E do jeito que eu recebi de graça, eu dou para vocês de graça. Eu vim aqui para a ilha de Patmos, não foi com dinheiro de dízimo e oferta dos cães. Aliás, eu nunca me contaminei com essas prostitutas de religiões. Porque o nosso Messias diz bem claro, se misturar com a religião, é se contaminar. Você perde a sua virgindade. O que ele quis dizer com isso? Eu vou tentar explicar para vocês. Quando a gente somos criança, nós se alimentamos do que nosso pai e nossa mãe dá. Se nosso pai e nossa mãe levavam a gente no sistema católico, evangélico ou espírita, é nosso pai que está levando, não é a gente, não é a nossa vontade. Nós estamos indo, porque eles estão levando. Então você, quando vai na religião, quando você é criança, até conseguir a idade de um homem, o nosso pai desconsidera isso, porque você está indo porque seu pai e sua mãe estão levando. Você não é a sua culpa. Mas a partir do momento que você vira um homem, tem consciência, sabedoria, e você vai no sistema religioso, católico, evangélico, espírita, tem uma relação com o sistema religioso, você perde a sua virgindade. O que é ter relação com o sistema religioso? Participar das loucuras que eles fazem. Dízimo, oferta, santa ceia, esse monte de absurdo. Aí você perde sua virgindade. Olá, meus irmãos, hoje eu estou aqui em Atenas, a casa do deus Zeus. Ele já foi Deus e ainda é Deus de muitas pessoas. Zeus e Deus é a mesma coisa, God e Zeus é a mesma pessoa, Deus e Zeus é a mesma pessoa, só muda o nome de país, língua e cultura. Mas Zeus e Deus e God e Deus é a mesma coisa. Hoje eu estou aqui na casa do deus grego, em Atenas, na Grécia, para mostrar para vocês aqui, onde hoje é o templo do deus Zeus. Templo feito de pedra. O mesmo que seus pastores evangélicos, gospel, maçônicos fazem, os mesmos que os católicos, o Império Romano faz, templo de pedra, os mesmos que muitas religiões, os fariseus, os saduceus, que são descendentes, que estão aí tudo hoje, que são os mesmos, pastor, padre, espírita, ortodoxo, são os mesmos. Eles construíram o templo para esse Deus, Zeus. Se você vai em algum sistema religioso, católico, protestante, evangélico, maçônico, gospel, católico, espírita, que é religião, ortodoxo, judaísmo, islamismo, budismo, qualquer religião, o Deus deles, de todos, é esse aqui. Nada mais é que Zeus. Sempre foi ele. Claro, de cultura em cultura, a cada 100, 500 anos, enquanto os impérios iam caindo, eles iam trocando o nome. Dos Medos e Persas, era Mitra. Dos gregos, Zeus. Do Império Romano, Jesus Cristo. Todos feitos de pedra. Nosso Pai avisou a todos, olha, eu não habito em templos feitos mão de homens, templos de pedra, ele habita no nosso corpo, nós somos o corpo, o templo do Espírito Santo, o templo do nosso Pai, ele que fez a gente, cada parte do nosso corpo. E aí,
o seu pastor evangélico, ou padre ortodoxo, o judaísmo, o islamismo, eles constroem templo de pedra. Pedra, sim, o que o nosso Pai diz que não habita. E vocês vão lá, bater palma para Zeus, que vocês pensam que é Deus, Zeus. Vocês vão nesses lugares tanto tempo, eles lavam tão bem a mente de vocês, que vocês não aprenderam ainda que nosso Pai não gosta de ser chamado de Deus, Zeus, Mitra, Jesus Cristo, Ele não gosta. Nem nosso Messias, Ele não gosta. Ele gosta que a gente chame Ele de Pai. Por isso que Ele diz, não chame ninguém nessa terra de Pai, Padre. Não chame ninguém nessa terra de mestre, pastor, evangélico, gospel, maçônico. Nem de chefe, nem de nada. Quando você quer falar com seu Pai lá do céu, nosso Pai, lá de cima, entra no seu quarto, tranca a porta e fala com Ele em secreto. E em secreto Ele vai te ouvir. Mas aí vocês preferem ir na casa de Zeus, das igrejas evangélicas maçônicas, que nada é que esse Deus aqui. Não mudou nada. Zeus, templos feitos de pedra. Isso aqui, tá vendo? Templos feitos de pedra. Zeus, não mudou nada. Aí você vai lá, bate palma, diz glória a Deus, paga dízimo e oferta para Zeus. Não para o nosso Pai que está no céu, mas para Zeus, para Jesus Cristo. Você paga para eles, não para o nosso Pai. Que Ele disse, Ele não habita em templo feito de homens, não habita em templo feito de pedra. Aí vocês vão lá, enganado, gosta de ser enganado. Vocês gostam de ser enganado. Estive em Tessalonicenses, mostrei para vocês que lá, nosso irmão Paulo, ou Shaul, ou qualquer outro nome, que cada um dá um nome diferente para nossos irmãos, não importa, para esses, não importa tanto o nome, porque o importante é as cartas que eles mandou para a gente, dando referência como seriam os últimos dias, e como agradar ao nosso Pai e ao nosso Messias. E aí esses hipócritas, filho do diabo, diz que Paulo montou templos feitos de pedra, em Tessalonicenses. Eu fui lá, não montou não, mentira. Lá só existe, aqui na Grécia, a maioria é a igreja ortodoxa, que nada mais é que são os fariseus e saduceus. É a mesma roupa, eles se vestem do mesmo jeito, não mudou nada. A cultura vem passando de pai para filho já há milênios. Então lá, aí eu fui lá em Tessalonicenses, nunca montou, nem Paulo, nem os apóstolos montou templo de pedra. Porque eles obedecem o nosso Pai, obedecem o nosso Messias. Fui para Coríntios, lá em Coríntios, nossos irmãos, Paulo e nossos irmãos apóstolos, também não montaram o templo feito de pedra. Eu fui lá em Coríntios para mostrar para vocês que é verdade, eles não construíram. Olá, meus irmãos. Estava passando pelo caminho entre Tessalonicenses e Atenas. No meio do caminho eu vi esse lugar. As montanhas, que o nosso Pai sempre nos avisou, que nos últimos dias Ele ia preparar um lugar para a gente poder sobreviver durante 1260 dias, que seria nas montanhas. Por que nas montanhas? Porque nas montanhas o que mais a gente precisa é da água, e nas montanhas, tendo a água, tem a terra, e com a terra e a água, a semente você planta e nasce as frutas, nasce os legumes, nasce as verduras para a gente comer. E esse é um tempo de preparação. Do caminho de Tessalonicenses para Atenas, eu vi esse caminho e dei uma parada para dar uma olhada na imagem, como que é, como esse lugar é bonito. E olha as montanhas, como o nosso Messias avisou para a gente. Ele avisou para a gente que nos últimos dias a gente tinha que fugir para as montanhas. Olha como que é as montanhas. Você vê, água pura, limpa, lugar para fazer plantação durante 3 anos e meio, um lugar onde você pode ficar tranquilo. Geralmente as pessoas das grandes cidades não vêm para esses lugares porque não tem interesse. A nova juventude de hoje em dia não sabe nem o que é isso, porque são totalmente escravos dessa vida e eles não têm tempo para nada, só para trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E essas coisas assim eles vê quando os governos dão o feriado prolongado para o gado, né? Para que os gados possam tirar uns 2, 3 dias de descanso. Eles conseguem ir numa praia, algum lugarzinho mais próximo, porque lugar mais longe não dá para ir. Tem que ser um lugar bem perto, porque lugar longe, enquanto você é escravo, não tem como ir. Eu estou mostrando para vocês essa paisagem aqui de Atenas. Para mim, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi. Olha o tanto de montanha. Dessas montanhas corre muita água doce, o que nós precisa para sobreviver, água doce.
terra para fazer a plantação da semente. Tudo que a gente comer, a gente tem que pegar a semente e plantar e colocar. Para vocês verem que lugar lindo. Eu vou dizer para vocês, um dos lugares mais lindos que eu vi na minha vida. Desse monte de montanha tem muitas cachoeiras que a água desce e cai nesse rio. Olha a cor da água, azul, pura e cristalina. É um lugar mesmo muito bonito. E nosso Messias disse nos últimos dias que a gente tinha que vir para esse lugar. Em todo lugar do mundo tem lugar igual esse plantado. Nosso Messias nos avisou no livro de Apocalipse que quando chegasse o 8º rei, a besta, que é o próximo Papa, a gente tem que fugir para esses lugares. Lugares assim, onde tem montanha, é deserto. A nova juventude, o novo exército não tem muito trabalho de vir para um lugar desse, eles não gostam desses lugares. Eles gostam mais da cidade, ficar tumultuado todo mundo na cidade. Então por isso o nosso Messias fala, bem claro, na hora que chegar o 8º rei, o próximo Papa, a gente deve pegar nossa família, se preparar e sair das grandes cidades e vir para lugares como esse. Em todos os países do mundo, eu olhei já em vários países do mundo, tem esses lugares. Não adianta vir com desculpa que não tem. Sim, tem. Em todos os países do mundo tem lugares como esse. Esses lugares foram preparados pelo nosso Pai, o Criador do céu e da terra, muito antes da fundação da terra. Ele já planejou isso. Para quê? Para quando chegasse os últimos dias, a gente pudesse fugir para esse lugar. A gente tinha que fugir para um lugar, tinha que ter algum lugar. Então nosso Pai preparou, por quê? Ele preparou as montanhas. Porque geralmente das montanhas tem a água, o que nós precisamos para sobreviver. E com a semente que a gente vamos levar para lá, a gente vai fazer o quê? Pega a semente, planta, pega a água, rega a semente, daqui uns meses já começa a nascer, e aí vai. Toda semana, você catou uma fruta, comeu, tira a semente e planta. Durante 3 anos e meio a gente tem que plantar, não tem como fugir. Não vai esperar que você vai sentar numa cadeira, vai pegar uma água, enquanto precisar de uma água gelada, você vai falar para Deus jogar pedrinha de gelo do céu para você, que Ele não vai jogar. Ele já disse que não vai fazer essas coisas. Isso é responsabilidade nossa. Se a gente quer comida durante esses 3 anos e meio, a gente vai ter que plantar, a gente vai ter que pegar a semente, plantar, para que Ele faça nascer a fruta, o alimento para a gente poder comer. A partir do momento que nós plantamos a semente na terra, nós já fizemos a nossa parte. A próxima parte é do nosso Pai. E o nosso Pai não vai deixar nenhum filho desamparado. Se você fez o que Ele pediu, foi obediente, fez o que Ele pediu, você pode ter certeza. Se você pegou a semente, plantou, jogou a água, Ele automaticamente faz crescer a fruta para nós ter um alimento para comer. Durante 3 anos e meio, a gente vai comer só geralmente coisas puras, fruta, legumes, essas coisas. Geralmente morte, sangue, animais não vai ter, porque no reino do céu, não se esqueça, esses últimos 3 anos e meio é a preparação para o milênio, que lá no milênio não tem morte mais. Então a gente já tem que começar a se preparar, porque lá nós não vamos matar animal para comer, porque acabou, a morte não existe mais. E nós vamos viver do quê? De sementes, de frutas, verduras, dessas coisas. Aí você diz, a gente não vai comer porque a gente vai ter espírito. Não, não. Se você vê, o Messias veio para a terra, virou carne e osso, o reinado dele vai ser durante 1000 anos, ele é carne e osso, igual a gente. Enquanto ele estava na terra, foi crucificado, ele subiu, os 2 anjos desceram da terra e falaram, tá vendo ele? Ele subiu o homem e vai descer nessa terra como homem, carne e osso, igual eu e você. O dia que a gente vir, acabar os 1290 dias do reinado da besta, o 8º rei, depois dos 1290 dias, cairão os 7 flagelos durante 45 dias. Quanto completar? 1335 dias, desde o primeiro dia do reinado da besta, até os últimos dias do flagelo, que são 45 dias, o total são 1335 dias, pode olhar para o céu que o nosso Pai está aparecendo no céu. Então é isso que eu estou preparando para vocês. Prepare já lugares para você ir. Está chegando o tempo, talvez você pense que eu sou um louco, um maluco. Muitos vieram antes. Eu estou dizendo, não me confunda com aqueles veio. Eu nunca peguei nada de ninguém, não quero nada de ninguém. E maldito serei se um dia eu pegar uma moeda de 1 centavo de alguém. Tudo que eu faço é por amor ao próximo, amor aos nossos irmãos. E estou avisando vocês, porque a mensagem veio, o pão da vida veio, eu recebi o pão da vida e estou passando para vocês. Do jeito que eu recebi de graça, eu passo para vocês. O lugar é esse, em todo lugar do mundo. Longe da grande cidade, é o mais importante, longe das grandes cidades. Porque você saindo das grandes cidades,
geralmente exército, polícia, eles não vão se preocupar com esses lugares no começo. Eles vão se preocupar só no final. Primeiro eles vão se preocupar com o tumulto nas grandes cidades. Aí quando tiver resolvido o tumulto, que nunca vai se resolver, é difícil, não tem como resolver, porque vai ser praga sobre praga, e as duas testemunhas vão estar andando na cidade. A besta é o próximo papa. O falso profeta é o pastor da maçonaria que vai ser escolhido. Provavelmente vai ser escolhido nos próximos meses. E na hora que a besta assumir, ele vai dar o poder também para o falso profeta, que é um pastor evangélico, ou um governador, eu não sei, um presidente, eu não sei. É um evangélico, é um maçom e ele vai vir. E os dois vão reinar na terra durante 1290 dias. Esses 1290 dias é para isso. Enganar o povo, colocar a marca da besta na mão direita, que já vai começar nos Estados Unidos dia 1º de março, já vai começar. Se você não tiver um microchip na sua mão, a partir do dia 1º de março, você não pode mais usar os hospitais. E provavelmente 2014, que é um ano muito importante, presta atenção, 2014, nosso Messias avisou bem claro, que os primeiros que construíram o Templo de Salomão seriam os últimos. E pelo incrível que pareça, o Oriente é o primeiro continente, o Ocidente é o segundo continente, o Norte é o terceiro continente, e o Sul é o quarto continente, e o último continente. Por incrível que pareça, a profecia está se cumprindo. O primeiro construíram lá no Oriente, em Jerusalém. E agora eles estão construindo no Sul, o último continente. E provavelmente a América do Sul foi escolhido para isso. Prestem muita atenção. O nosso Messias diz bem claro que nos últimos dias, para cumprir a profecia, todos os povos do mundo deveriam estar em algum lugar. Num lugar no mundo. E olhe bem, 2014 a 2017 a América do Sul vai fazer a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Todos os povos, nações e línguas estarão na América do Sul. Vocês tomem muito cuidado porque provavelmente em 2014, 2017, provavelmente é a tribulação. Quase que certeza, não tem como dizer isso, mas provavelmente sim. Porque na hora que o Templo de Salomão ficar pronto, é o tempo que eles vão reunir todos os maçons do mundo, todos os povos do mundo, para trazer para a América do Sul, para mostrar a estrutura que eles fizeram do Templo de Salomão. Estão gastando milhões nisso. E por incrível que pareça, a profecia está se cumprindo detalhe por detalhe. Não tem como fugir. Não tem como fugir. A profecia está se cumprindo e vai se cumprir. 2014 a 2017, provavelmente, o 8º rei está esperando só um detalhe. O 8º rei não sabe como matar as duas testemunhas. Eles ainda não sabem. Mas ele vai saber muito em breve. Porque quando ele souber como matar as duas testemunhas, ele vai vir. E vai vir com força. Porque durante 1290 dias ele vai reinar sobre essa terra. E as duas testemunhas vão ser pedra no caminho dele. Eles vão dizer uma coisa, a besta e o falso profeta vão dizer uma coisa, e as duas testemunhas vão dizer outra. Vai ser um caos total na terra. O falso profeta e a besta vai colocar o mundo inteiro contra as duas testemunhas. E aí, meus irmãos, vocês vão ter que fazer uma escolha. Não tem como seguir dois pastores. Ou nós seguimos o nosso Messias, que é o nosso pastor, o nosso verdadeiro pastor, que morreu. Presta atenção. O verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele morreu. Você não vê nenhum pastor hoje em dia morrendo por ninguém, não. Pelo contrário, só vê explorando. E não só pastor, como padre ortodoxo, como espírita. Só explora os irmãos. É para isso que eles vieram no mundo. Enganar e explorar. E assim eles vão fazendo. É um trem desgovernado, pastor no controle, padre no controle, padre ortodoxo no controle, espírita no controle, um bando de louco no controle, e ali, atrás, o povo sem saber de nada, totalmente alienado, como escravo, só trabalho para casa, casa, trabalho. Em vez de pegar as escrituras, o pão da vida e ler, eles preferem ficar assistindo novela, assistindo futebol, preferem ficar falando mal da vida dos outros, ir na igreja bater palma para Jesus Cristo, comer o sangue e o pão de mitra, que é lá nas igrejas evangélicas que estão dando, sangue e o pão de mitra, que antes de ser mitra, preste bem atenção, foi feita uma troca muito grande nisso. Os hebreus trocaram o nome do Messias para Yahushua. Depois os judeus mudaram o nome do Messias para Yeshua. Depois vieram os medos e persas, mudaram para Mitra. Depois os gregos invadiram as medos e persas, conquistaram o mundo, colocaram o nome de Jesus. Depois o Império Romano veio, tomou todo o controle do mundo todo e mudou o nome para Jesus Cristo, o que todo mundo segue hoje. E aí, meus irmãos, é muito difícil, porque o nome é bem claro. Eu não vou acreditar em ninguém, eu acredito no profeta Isaías, porque o profeta Isaías falou bem claro lá, e Marcos avisou. Aparece 2 vezes o nome do Messias nas escrituras, mas ninguém quer acreditar. O nome do Messias está lá bem claro,
Eu já peguei as escrituras antigas de mais de 500 anos, 700 anos, 800 anos, eu vi. Tá lá, o nome do Messias é bem claro, Emanuel. Mas ninguém quer acreditar nisso. Vocês preferem seguir homens. As pessoas estão saindo aí da América do Sul, indo pro vômito. Da América do Norte, da maçonaria, vai pro vômito. Da central da grande loja da maçonaria na Inglaterra, se alimenta do vômito da grande loja. Depois vai para Roma, se alimenta do vômito de Roma. Depois vai para Grécia, se alimenta do vômito de Grécia. Depois vai para os Medos e Persas, se alimenta do vômito dos Medos e Persas. Depois vai para Jerusalém, Judá, a terra de Judá, a terra que eles dizem que é a terra santa, que eles dizem. Perdoe, irmãos. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Tá caindo a noite aqui em Patmos. Tá ficando muito bonita a imagem aqui, é muito bonito. Então, prestem bem atenção. Olha lá, vamos voltar lá no paraíso de novo. Adão está com Eva, Adão foi tentado e não caiu. O diabo foi tentar Adão através de uma serpente, Adão não caiu na conversinha. E aí, o diabo viu que não tinha como tentar Adão, foi na carne, foi no sangue dele, no sangue dele. Essa historinha voltou de novo, depois de 2.000 anos, muitos anos, quer dizer, mais de 6.000 anos, quer dizer. Voltou de novo essa historinha. Olha, minha mulher é minha carne, é meu sangue. Se sua mulher, hipócrita, é sua carne e seu sangue, você não é digno de entrar no reino do céu. Porque o Messias falou bem claro, aquele que não largar pai, mãe, mulher, filho, tudo em meu nome, não é digno de mim. Ele é a nossa carne, ele é o nosso sangue. Quanta gente se alimenta do pão da vida, que é ele, a gente se une ao corpo dele. E aí a gente tem que levar o pão da vida para nossa mulher, para o nosso pai, para nossa mãe, para eles fazer parte do Messias, não fazer parte da gente, que nós não somos podres. Eles têm que fazer parte do Messias. Nós temos que levar a palavra para a pessoa fazer parte dele, não nós. Nossa mulher, família, fazer parte de nós. Porque se nós fazermos isso, nós cometemos o mesmo erro de Adão e a gente cai e vai para o inferno junto com eles. Não tem jeito. Mas é difícil, né? É difícil entender. É difícil. Primeiro fala um monte de bobagem do vinho. Ajunto da internet, um monte de gente fala um monte de bobagem, fala tudo sem pensar. Juntamento solene, pior do que os cães. Porque os cães não estão mais nem aí, já estão condenados mesmo. Esses aí já está escrito lá no livro de Apocalipse. Bem claro, os cães estão fora, esses já estão condenados. Agora, o que é isso? Que é isso? Vamos analisar as escrituras corretamente para não ter esses problemas, porque está acontecendo coisas absurdas na internet. Fica fazendo juntamento solene, falando um monte de besteira, um quer defender o irmão, e aí o irmão faz um erro, quer defender o irmão e acaba se atolando ainda mais no esterco. Por quê? Nosso Messias disse bem claro, não aceita elogio de homens. Isso é para nós, não ficar aceitando elogio. Cada um tem que fazer sua obra aqui nessa terra e acabou. Não tem que ficar um elogiando o outro, não. Ficar elogiando, ai, você nisso. Não tem essa, não. Nós estamos numa guerra que daqui uns dias está acabando essa guerra. Mas vocês preferem ficar tendo os status de estrela na internet. Coisa absurda. Coisa absurda. E aí eu junto começo a falar um monte de besteira. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Onde está escrito que não pode fazer? Deixa de ser hipócrita. Tudo que afeta nosso espírito é só ser sábio, não precisa ser inteligente para saber disso. Tudo que afeta nosso espírito, nossa consciência, não faz bem. Porque quando afeta a nossa consciência, nós atacamos o nosso pai. Quando nós afeta a nossa consciência com bebida, qualquer coisa, qualquer porcaria, que tira a nossa consciência, presta atenção, tem que tirar a consciência. Tem que tirar a nossa consciência. Comida, essas coisas não tiram a nossa consciência. Agora, bebida alcoólica, tira a consciência. Aí começa a dançar, fazer um monte de absurdo que os outros faziam no passado. E nosso pai já avisou que não gostava daquilo. Mas aí dizem, onde está escrito que não é para beber? Tá bom, meu filho. Pega seu filho, quando chegar à noite, quem tem filho, quem não tem, ou filho, ou sobrinho, chega à noite, dá um monte de pinga para ele, dá a chave do carro para ele, manda ele sair dirigindo. Vai lá. Vai lá. Aí ele bate e morre, o pecado é de quem? É dele, que tomou todos e bateu o carro e morreu? Não, meu filho, é seu. E você que deu pra ele.
que é tão difícil? Por que é tão difícil? Eu vou dizer uma coisa pra você, às vezes é mais difícil trabalhar com os irmãos que estão na nossa volta do que com os cães. Eu quase tomei uma surra dos judeus lá na Inglaterra, lá. Quase tomei uma surra deles. Mas aquelas cobras não tem jeito. Não tem jeito, não. Aí dirigindo assim, ó. A gente é o povo santo. Nós somos o povo santo. Ó, Deus escolheu a gente como seu povo. Pare e pense. Se Deus escolheu aquele povo, presta atenção. O Messias falou bem claro. Ó Jerusalém, ó judeus, nós enviamos profeta para vocês apedrejarem e matar os profetas. O Pai enviou o Messias, o Filho. Vocês apedrejaram, fizeram de tudo para matar o Messias. E mataram. Não foram os romanos não, foram vocês. Foram os judeus. Aí depois os judeus juntou e mandou toda a sinagoga do mundo todo perseguir os apóstolos. Matou todo mundo, sobrou nenhum. Só João conseguiu sobreviver por um milagre. Porque o nosso Messias protegia ele 24 horas. Porque ele sobreviveu por um milagre. Aquele foi por um milagre. O nosso Messias ainda avisou, nos últimos dias, olha, antes dele morrer, ele falou assim, olha, antes de um dos 12 morrer, vocês vão me ver eu vindo. Um dos 12 ia ver. Mas ninguém sabe o dia que vai vir. Só Deus que está no céu, só o Pai que sabe, nem o Filho, nem ninguém. Seus hipócritas, leia as Escrituras corretamente. O Messias, quando morre e ressuscita, ele já podia ter, ele já sabia de tudo, sabia tudo. Se ele desse naquela época pro povo, aí que o povo entra na gandaia mesmo. Já era tudo maluco. Nosso Messias segurou para a profecia, para quê? Mandou toda em código. Porque senão o povo ia falar assim, falta 2000 anos ainda, vamos detonar, vamos acabar com tudo. Não vai vir mesmo. É isso que eles pensavam. Por isso que o Messias falou, um de vocês 12 vão saber o dia que eu vim, a hora que eu vim e tudo que vai acontecer. Aí nosso Messias escolhe quem? João. Traz aqui para a ilha de Patmos. O Messias manda um anjo, ou ele mesmo, eu não sei. É muito complicado o que está escrito ali. Uma parte diz que é o Messias, outra parte diz que é um anjo. Isso aí nós só vamos saber o dia que tiver do lado dele. Aí ele vem aqui, manda o João aqui. O João estava aqui. O João recebe a visão, começa a escrever. Você chega a uma certa parte, o Messias fala assim, olha, essa você não escreve. Só escuta o que vai acontecer. Mas não escreve. Está no livro de Apocalipse, só lê que vocês vão entender. Que essa parte vai ser pro final. Aí eu pergunto. Até quando vai ser difícil desse jeito? Se não tem o que falar, melhor que fique calado. Porque falando na internet um monte de asneira, vocês derrubam uma obra que está sendo feita há muito tempo. Para os pequenininhos. Se você diz para uma pessoa, não pode beber para fazer tudo, mas não pode ficar embriagado, o primeiro copo leva o segundo leva o terceiro. Mas se você fosse consciente, tivesse o Espírito Santo mesmo, falava assim, olha, é melhor não tomar nada que afeta o Espírito, porque se afetar, nós atinge nosso Pai. E atinge mesmo, vai fazer um monte de besteira. Mas as pessoas não querem entender. Aí fica um acreditando no outro, um falando mais asneira do que o outro. Tá com raiva de mim? Tá com ódio? Tá escrito. Ou você acha que eu vim pra cá pra ser elogiado na internet? É verdade. O povo aqui tá tudo louco. Ajuntamento solene, falando um monte de besteira, um monte de asneira. Olha. Aí diz, olha, não gosto de falar de Illuminati, não gosto de falar maçonaria. Pra mim, vou fazer uns vídeos falando sobre isso só pra vocês entenderem, mas eu não gosto. Porque esses caras estão com tanto medo, mas vocês não percebem isso. Estão tão alienados ainda. Raiz do sistema religioso ainda, tá aqui, não tirou completamente? Não tirou. Porque na hora que tirar, a mente abre de vez. Porque ainda, senão não estaria falando tanta asneira na internet. Tá lá, vamos lá.
Se os Illuminati e a maçonaria fossem matar 90% da população do mundo, pra que eles estão cavando um buraco em todo lugar do mundo, igual toupeira pra se esconder? Será que vocês não conseguem analisar? Que eles têm as escrituras original na mão e eles sabem o dia que o Messias vai vir? Tanto a igreja católica como a igreja evangélica, a maçonaria, como o Império Romano, a igreja católica, tem as escrituras original e eles sabem o dia que o Messias vem? Porque está escrito, o 8º rei só vai reinar 1290 dias e começa a cair os flagelos, 45 dias cai o flagelo, um por semana praticamente. E aí o Messias vem? Será que vocês não conseguem entender isso? É claro que os cães não iam falar isso, porque se eles falar isso, as pessoas iam acordar e sair do sistema religioso. Mas como o diabo deu tudo para eles, eles não queriam ter um avião de luxo, carro de luxo, mansões em todo lugar do mundo, o diabo deu tudo para eles. O diabo só pediu uma coisa em volta, de troca. Olha, eu te dou tudo, você se prostra a mim e faz os que outras pessoas se prostrar a mim também. E aí vai todo mundo nesses prostíbulos se ajoelhar para pensando que é pro nosso pai e pro nosso Messias e tá se ajoelhando pro diabo. Aí se eu falo isso num lugar desse, eles querem me bater. Vê se pode. Ficou lá, ai Jesus, eu quero um carro novo, uma casa nova. Toma! Não trabalha não pra você ver se você vai ter carro novo ou casa nova, meu filho. Se Jesus é tão poderoso, por que ele não te dá uma casa nova ou um carro novo? Me mostra o endereço da concessionária dele, da imobiliária dele, pra eu ir lá pegar a chave do meu carro da minha casa. Deixa de ser burro. Se a gente não trabalhar, não compra nada dessa terra. Nosso pai nunca queria que a gente trabalhasse nessas coisas, para comprar as coisas desse mundo. Ele dizia para a gente trabalhar, pegar a semente, plantar para dar seu fruto para a gente comer. Só isso que era o nosso trabalho. E era isso que nossos bisavós faziam. Eles comiam a fruta, tiravam a semente, plantavam e nascia. A gente comia. Era isso. Ah não, a gente tem que trabalhar para ter uma casa, um carro, um avião. Para quê? Você tem um carro bom, uma casa boa, você peca. Porque você pega seu carrinho, não sei nem que carro que é essas porcarias que tem por aí. Passa na frente do seu irmão, coitado, que não tem nenhuma bicicleta para andar, e diz assim, olha, ainda fala na mente ainda. Ou você acha que você acha que o pai não está escutando a mente de vocês? Olhando a mente e o coração de vocês? Porque esses hipócritas estão assim, compra um carrinho novo, passa na frente assim, vê um mendigo na rua, fala, tá vendo, filho? Se a gente não der dinheiro para Jesus na igreja, a gente vai ser igual a ele. Aí eu pergunto, povo irracional, vocês não perceberam que está aparecendo um mendigo, de repente, aparece um dia, você está andando numa rua, você nunca viu, aparece um mendigo ali, aí de repente no outro dia você nunca mais vê, desaparece. Vocês não estão percebendo o que é isso não? Os testes estão aumentando a cada dia. Será que esse povo hipócrita não está enxergando isso? Que todo dia está acontecendo teste. Esses dias eu estava em Londres. Estava passando na rua, tinha um mendigo na rua. Olha bem, tinha um mendigo na rua, estava passando em Londres, mendigo na rua. Aí eu vi, olhei para ele, eu pensei que estava lendo um livro, ele estava lendo as escrituras, a Bíblia. E eu parei e perguntei para ele assim, falei, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele disse, eu tô. Então eu encontrei um mendigo na rua. Ele estava lendo as escrituras, quietinho ali. Aí eu parei e perguntei para ele, falei assim, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, eu tô. Aí eu perguntei para ele, falei assim, já que você entende o que você está lendo, qual é o nome do Messias? Ele disse, Jesus Cristo. Eu olhei para ele, você está mentindo. Você não vai me enganar não. Ele olhou no fundo do meu olho e me disse o nome do Messias. Olá meus irmãos, bem-vindo à ilha de Patmos. Olá meus irmãos, bem-vindo à ilha de Patmos. Veja bem, já venho um bom tempo planejando, desde 2010 eu venho planejando vir nessa ilha. Não só aqui, como eu já fui em Tessalonicenses, na Tessalônica, para onde nosso irmão, o apóstolo Paulo, ou Shaul, como as pessoas chamam ele,
mandou carta para os Tessalonicenses. Já estive lá. Atenas, Coríntios e Gálatas. Vou mostrar foto do que eu vi nessa cidade para vocês. Vou mostrar como ela está hoje e qual é o sistema religioso que domina essas cidades. Você vai se surpreender com o que vocês vão ver. Mas hoje eu quero falar uma coisa sobre uma polêmica que já está há muito tempo na internet. Sobre o casamento em que o nosso Messias foi, se ele transformou a água em vinho alcoólico ou no suco de uva. Primeiro que a palavra suco de uva não existia na época. Isso é fato, não existia. Tudo que se espremia, tirava a polpa da uva, se chamava vinho da uva. Esse é o primeiro fato. Mas talvez muitas pessoas ainda dizem, não, que ele deu vinho porque as pessoas queriam. Muito bem, eu vou tentar explicar para vocês. Vou fazer uma demonstração e vou dar um exemplo para vocês de um casamento. Vamos supor que você vai a um casamento. Quando você vai a um casamento, geralmente tem pessoas de todas as religiões misturadas. Tanto católico, evangélicos, espíritas e talvez muçulmanos e judeus no meio. Imagine você nesse lugar. Você chega nesse lugar, esse povo naquela época, não existia internet, computador, não existia nada. A única coisa que eles sabiam falar era de religião. Pois bem, vou dar um exemplo para vocês. Vamos fazer um exemplo de hoje e vamos fazer um exemplo de um casamento daquela época, mas nos dias de hoje, para você entender o que aconteceu naquela época. Porque muita gente vem falando o que não sabe e que não entende. Porque se entendesse realmente as Escrituras, e entendesse o nosso Pai e o nosso Messias, não falaria tanta asneira. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, para que vocês parem de falar, parar de falar as asneiras na internet para confundir ainda mais nossos irmãos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente vai montar um casamento. Numa chácara, ou numa fazenda, ou num sítio, em qualquer lugar. Você vai fazer assim, você vai pegar 50 católicos, 50 evangélicos e 50 espíritos. 50 católicos, 50 evangélicos e 50 espíritas. Não vai ter internet, não vai ter televisão, não vai ter nada. Nesse casamento você vai colocar uma quantidade de vinho. Vamos supor, 150 pessoas, 2 litros de vinho a 3 litros de vinho para cada pessoa. A festa começa às 11 da manhã, casamento à tarde, festa, comida, 11 horas da manhã. Pois bem, 150 litros, 2 litros de vinho para cada pessoa, 300 litros de vinho, 150 pessoas. 50 católicas, 50 evangélicas e 50 espíritas. Agora vamos montar a história do passado hoje. Naquela época, todo cidadão andava com uma faca na cintura. Pois bem, toda hora que você chegar uma pessoa nessa festa que você vai fazer, numa fazenda, numa chácara, num sítio, você vai dar uma faca para essa pessoa. Ela vai entrar na fazenda, vai dar uma faca para ela e vai deixar ela beber vinho à vontade. Isso são 11 horas da manhã. Pois bem, chegando 4 horas da tarde, você chega com sua mãe, seus amigos, nessa festa. Na hora que você chega nessa festa, você já vê que não tem mais vinho. Sua mãe chega em você, filho, não tem mais vinho. Ponto. Note que dessa parte para cá está nas Escrituras. E o depois? Note que alguma coisa foi modificada nisso para as pessoas falar do nosso Messias. Pense bem, o que Maria, ou Miriam, a mãe do Messias, poderia ter dito para ele, para o nosso Messias, preste bem atenção. Olha, acabou o vinho. Tá todo mundo bêbado aqui. Esses homens são perigosos. Tá todo mundo misturado aí, ó. Fariseu, saduceu e espírita. Esses homens vão acabar se matando, filho. Ó, acabou o vinho. Faz alguma coisa. Nosso Messias, com certeza, parou e pensou: poxa, nem cheguei, já não tem vinho, o povo tá nessa situação. Todo mundo bêbado, arrumando confusão.
Provavelmente estava tendo confusão, nego fazendo aquelas bobagens enquanto uma pessoa bebe. Nosso Messias olha e vê aquilo e fala: ô povo que não muda. Não muda. E aí, nosso Messias olha essa situação, pensa, parou, vamos voltar na chácara que a gente montou para fazer uma festa. 50 católicos, 50 evangélicos e 50 espíritas. Você deu vinho, 300 litros de vinho, 150 pessoas, tomaram tudo. 4 horas da tarde você chega lá, com a sua família. Você vê os caras dançando, fazendo um monte de bobagem. Discutindo um com o outro com religião. As pessoas afiando a faca na pedra. As mulheres afiando as unhas nas pedras. Só um motivo para ter uma treta ali e sair morte para todo lado. Pois bem, sua mãe chega para você e fala: filho, olha a situação desse povo. Acabou o vinho. E agora? Que a festa nem acabou ainda. O que a gente faz? Vai dar mais vinho para eles? Para eles ficarem mais bêbados e acabar se matando? Ué, é o que vocês dizem. Quando você diz que o Messias transformou água em vinho alcoólico, você está dizendo que ele deu bebida alcoólica para o povo se matar. E você vê que nas escrituras não diz que teve nenhuma briga lá. E provavelmente quando ele chegou nesse dia, a situação devia estar muito grave lá. E o que ele fez? O que ele fez? Agora voltemos à fazenda, a chácara que nós montamos. Se você chegar numa chácara, colocar 50 católicos, 50 espíritas e 50 evangélicos, der bebida à vontade para eles, e quando acabar você der mais, no final sai morte, sai briga. Você pode ter certeza que vai ter um genocídio nesse lugar. Agora pense, você acha que o nosso Messias, o nosso rei, está lá em cima, sentado à direita do nosso Pai, ia dar bebida alcoólica para as pessoas? Deixem de ser hipócritas. Pense em espírito, não em carne. Quando você pensa na carne, você age com a carne, e a carne é contra o espírito. Quando o nosso Messias chegou lá e a mãe dele falou: filho, tá todo mundo bêbado aqui, vai ter uma briga que vai acabar saindo morte para todo lado. O nosso Messias automaticamente, consciente do que estava fazendo, o que ele fez? Pegou e transformou a água em suco de uva. Hoje, suco de uva, mas vinho da uva puro, que eles nunca tinham sentido antes. E na hora que ele fez, e as pessoas começaram a provar, automaticamente, o alcoolismo das pessoas passou. Acabou. As pessoas estavam todas alcoolizadas, provavelmente quando tomaram esse vinho, que o Messias fez, transformou a água em vinho, que era suco de uva, suco mesmo natural, a polpa da uva. Na hora que o povo tomou aquele suco, feito pela mão do nosso Messias. Presta bem atenção, foi ele que fez. Quando ele fez isso, ele não fez para deixar o povo bêbado, ficar dançando, arrancando a roupa, fazendo um monte de besteira. Não, ele fez isso para que as pessoas bebessem e o alcoolismo, que estava todo mundo meio louco naquele momento, devia estar todo mundo meio louco, porque se você chegou numa festa de casamento, não tem mais bebida alcoólica, não tem mais vinho, se todo mundo bebeu, todo mundo está bêbado. E sua mãe chega para você: filho, a coisa aqui está perigosa, está todo mundo bêbado aqui. Se a gente ficar aqui vai sair briga, vai sair morte. Nosso Messias consciente, nosso rei consciente, manda encher os galões de água e ele vai e transforma em suco. Aí eles começam a dar, todas as pessoas começam a beber e não acreditam, porque eles nunca deviam ter tomado um suco daquele, uma polpa de uva daquela. E automaticamente que tomava, as pessoas deveriam perder a embriaguez para não ter uma briga e ter um assassinato lá, uma briga, discussão. Porque naquela época só tinha duas coisas para falar: Roma ou religião. Naquela época Roma não era religião ainda. Veio de ser muito depois. Não era religião. Então os fariseus acusavam os saduceus acusavam os seguidores de Baal, que eram os espíritas, e dava essa confusão. E todo mundo numa festa, todo mundo bebendo. Nosso Messias chega com a sua mãe, e a mãe dele chega para ele: filho, acabou o vinho. Olha a situação desse povo. O que nós vamos fazer? Se eles comprar mais vinho e der para eles, esses caras vão se matar. Nosso Messias pensa, faz o suco, a polpa da uva pura, tocado com a mão dele. Se com a mão dele ele curou muitos enfermos, fez muitos cegos enxergar, muitas pessoas paralíticas andar. Imagina quando ele tocou com a mão na água e fez suco de uva.
virar o suco de uva, o poder que teve aquele suco na pessoa? Você acha que não era capaz ele dar as pessoas beber e tirar a embriaguez deles? As pessoas deixavam de ficar bêbadas ali, loucas, ficavam insã. Porque nosso Messias vai numa festa, se tem uma assassina lá, começa um matar o outro, discutir com o outro lá, com o nosso Messias lá no meio, imagina o que estaria nas escrituras hoje. Alguém chamaria ele do Messias? Ia falar, nossa, olha lá, o Messias foram lá e viu as pessoas bêbadas e deu mais pinga para eles. Aí depois, por causa dele, ele deu pinga para as pessoas, saiu um monte de morte. Seus hipócritas, enxerga, pensa no que vocês estão falando. Analisa. Infelizmente é melhor eu falar isso para vocês agora do que um dia você estiver frente a frente com ele e ele olhar na sua cara e falar assim para você, eu dei bebida alcoólica para as pessoas? Quem é você para falar isso de mim? Você não estava lá na situação. Pô, se ele já explicou bem claro, ó, cheguei na festa, acabou o vinho. Poxa, meu, se acabou o vinho é que estava todo mundo bêbado. E se ele desse mais vinho para as pessoas vinham discutir, ia se matar lá. E aí as pessoas iam se matar e eu escrever, ó, o Messias vem aqui, o suposto Messias, que ninguém acreditava nele, poucas pessoas acreditavam. Ó, o suposto Messias veio na festa de casamento, tava todo mundo bêbado, transformou água em vinho e deu mais bebida alcoólica pro povo e o povo começou a brigar e se matar. A culpa seria de quem? A culpa seria de quem se ele fizesse isso? Se ele desse vinho para as pessoas e as pessoas brigassem e se matassem, o pecado seria de quem? Das pessoas? Não, o pecado seria dele. Porque foi ele que deu. A mesma coisa você. Se você montar um casamento lá numa chácara, 50 católicos, 50 evangélicos, 50 espíritas, cada um com uma faca na cintura, que o povo naquela época era louco, andava com faca na cintura. Qualquer coisa eles passavam a faca um no outro. Agora vai falar que eu estou mentindo? Vê? Eles andavam sempre com faca na cintura. Aí imagina, numa festa de casamento, todo mundo bêbado, discutindo sobre religião, e o bicho pegando, aí o Messias chega, olha todo mundo bêbado. A primeira fala com ele é a mãe, ó, filho, acabou a pinga, ó, vinho deles aí, ó, tá todo mundo bêbado. Porque se você chega numa festa, acabou o vinho, porque tá todo mundo bêbado. Tava todo mundo louco lá. O Messias olha e fala, ó, raça de víboras mesmo, meu. Como é difícil esse povo. Eu nem cheguei na festa, já não tem mais vinho, tá todo mundo bêbado já. Devia ser de tarde ainda, devia ser de tarde. Tava todo mundo bêbado. E aí, ele vem, nosso Messias sábio, porque ele sabe todas as coisas, ele sabia que hoje, muita gente já está falando que ele deu bebida alcoólica para as pessoas. E aí, o que acontece? Se tivesse morte naquela época, todo mundo ia jogar a culpa nele, e o pecado seria dele, porque ele deu. Como muitos dizem, eles queriam bebida alcoólica, mas o Messias foi muito sábio. Ele fez uma coisa que eles nunca tinham tomado antes. Da mesma forma que ele tocava no olho das pessoas, as pessoas voltavam a enxergar, tocava no corpo das pessoas, as pessoas começavam a andar, a mesma coisa ele fez naquela água, ele fez alguma coisa ali muito forte, que quando as pessoas beberam, esquecia de tudo, nem lembrava mais que estava bêbado, nem lembrava que estava no casamento. Olá meus irmãos, bem-vindo à Escócia. Hoje eu estou aqui em Edimburgo, em Hosley Chapel, onde os cavaleiros templários fugindo do Império Romano vieram aqui em Hosley Chapel e montaram esse prédio, esse templo, ou igreja como eles dizem. E daqui começou todo o planejamento para criar hoje então a maçonaria. Daqui foi tudo preparado, meus irmãos, tudo bem planejado. Como? Em 3 etapas. Primeiro, criar um sistema religioso para pegar todas as pessoas e colocar dentro do sistema deles. Segundo, criar as escolas para todas as pessoas que vão para o sistema religioso, têm seus filhos, pegam e colocam nas escolas deles. Terceiro, criar as empresas e aí você cai em todo o sistema do Império Maçônico hoje, que controla mais a América do Norte e a América do Sul. Veja, meus irmãos, hoje estou em Hosley Chapel. Eu entrei lá dentro para tirar umas fotos, gravar, que não é permitido gravar lá na frente, por isso que eu estou gravando aqui um pouco afastado. Hosley Chapel Tunnel aqui atrás,
Eu estou gravando aqui um pouco longe porque não foi permitido gravar ali na frente nem tirar fotos. Então eu estou gravando aqui no estacionamento. Então, meus irmãos, é bem simples de entender o que foi planejado pelos Cavaleiros Templários, que nada mais é, meus irmãos. Se vocês parar para pensar, vocês vão ver que os Cavaleiros Templários e os fariseus, saduceus, são as mesmas pessoas. Na época do nosso Messias, os cavaleiros, não existiam Cavaleiros Templários. Então os fariseus, saduceus tinham um povo para fazer o trabalho sujo deles. Então, quem era esse povo naquela época? Que está aqui até hoje. Tanto os fariseus como aquelas pessoas que trabalhavam para os fariseus. Quem era as pessoas que trabalhavam para os fariseus naquela época, que saíam matando os romanos a todos os lugares, fazia armadilha para matar os romanos? Quem era? Não era Barrabás e o seu exército? Nota, meus irmãos, desde o princípio, desde a época do nosso Messias, existe dois. A mãe, que é o Império Romano, e a filha, que hoje é a maçonaria protestante evangélica gospel. Mas se você parar para pensar e entender, você vai entender muito bem o que eu estou te falando. Quando os fariseus, saduceus, na época do nosso Messias, estavam lá, ele tinha que ter alguém para fazer o trabalho sujo deles. E quem que eles usavam para fazer o trabalho sujo deles? Era Barrabás, com o seu exército. E dali, meus irmãos, aconteceu uma coisa que até hoje está oculta. Mas hoje vai ser, eu vou tirar isso, vou mudar isso que está acontecendo. Há mais de 1900 anos ele vem ocultando isso, dizendo que a perseguição do Império Romano aos cristãos era por causa do nosso Messias, ou por causa da religião, ou por causa do Evangelho do nosso Messias. Veja o que esses fariseus, saduceus aprontaram naquela época. É bem simples de entender. Naquela época, o Império Romano tinha um respeito muito grande pelo nosso Messias e os seguidores do Messias. Tanto é que, se você pegar em todas as escrituras, você vai ver que os romanos, muitos deles, iam falar com o nosso Messias, pedir ajuda, conversar com o nosso Messias e escutavam a palavra do nosso Messias. Muitos acreditavam no nosso Messias. Os fariseus, saduceus, naquela época, odiavam o nosso Messias, desde o princípio. Desde o princípio eles odiavam o nosso Messias. Então os fariseus, saduceus, naquela época, juntaram Barrabás e começaram a fazer a guerra com o Império Romano. E toda vez que o Império Romano cercava eles, eles diziam que eram seguidores do Messias. E aí o Império Romano não sabia se eles eram seguidores de Barrabás, dos fariseus, saduceus, ou se eles eram seguidores do Messias, então eles deixavam ir. E o que acontecia? A hora que os romanos deixavam eles ir e davam as costas, essas mesmas pessoas que o Império Romano soltava, pegavam as suas espadas e matavam os soldados romanos. Aí que começa o grande problema, meus irmãos. Desse tempo, muitas vezes mesmo, toda vez que o soldado romano parava o nosso Messias, toda vez que o Império Romano encontrava uma pessoa na guerra contra os fariseus saduceus, porque os fariseus saduceus sempre tiveram Barrabás como o exército deles. Os fariseus saduceus naquela época já pegavam dízimo e oferta das pessoas e pagavam para Barrabás matar os romanos. Desde o princípio. Depois de Barrabás, aquele povo de Barrabás que fugiram do Império Romano, conseguiram sobreviver, saíram fugindo pelo mundo todo. E aí, depois de muito tempo, acabaram virando os templários. Depois de muito tempo, vieram aqui para fugindo do Império Romano, vieram aqui para a Escócia, em Edimburgo, se escondendo do Império Romano e acabaram aqui planejando um novo exército, a maçonaria. E daqui começa o planejamento de escravizar todo o povo da América do Norte e da América do Sul. Porque se eles viessem para o lado da Europa, eles iam ter problema com o Império Romano. E aí, se eles viessem e fossem para o lado do Império Romano, ia ter guerra e eles iam acabar sendo mortos. Desde o princípio eles são perseguidos pelo Império Romano e mortos. Todos eles, desde o princípio. Sempre aconteceu isso. Sempre teve a mãe, que é o Império Romano, das religiões, e a filha. Desde o princípio foi assim. E hoje, depois de muito tempo, já quase 1990 anos da morte do nosso Messias, 1995 mais ou menos antes da morte do nosso Messias, eles estão aí do mesmo jeito. O Império Romano está lá, intocável, até hoje não caiu. E aquele povo que lutava com o Império Romano,
que era Barrabás, os seus soldados, que depois de muitos anos, depois de perder muitas vezes a guerra, fugiam do Império Romano, acabaram virando os Templários, depois faziam guerra com o Império Romano e acabavam fugindo também, e acabaram fugindo aqui para a Europa e acabaram montando, vindo para Edimburgo, aqui na Escócia, e montando, planejando o início da maçonaria. Claro que na época já tinha umas lojas maçônicas em Londres, mas foi daqui que saiu o principal, onde seria a matriz de toda a maçonaria no mundo, que é em Londres. Então, meus irmãos, é muito fácil de entender. Na época do nosso Messias, quem trabalhava para o sistema dos fariseus, saduceus, para fazer o trabalho sujo dos fariseus, saduceus, era Barrabás, com os seus soldados. Tanto é que naquele dia, quando o nosso Messias foi preso, pegaram o Barrabás e o nosso Messias, colocaram um do lado do outro, e quando o general romano disse: qual que vocês querem que eu solte, o Barrabás ou o Messias? Os fariseus foram os primeiros a excitar aos povos a soltar Barrabás e matar o nosso Messias. Desde o princípio foi assim, desde o princípio. E eles vêm dia a dia enganando a gente. Por exemplo, eles dizem que a Terra Santa é Israel, Jerusalém, sendo que a Terra Santa é o Monte Sinai, no Egito. Eles dizem que os 12 apóstolos nasceram em Jerusalém, Israel, mas é mentira. Eles nasceram na Galileia. Na Galileia é 150 quilômetros de Jerusalém, já não é Jerusalém mais, é outro estado. Tanto é que o nosso Messias sempre pregava para eles, para os estrangeiros, que Galileia significa Galileia dos gentios, povo estrangeiro. E o nosso Messias ia pregar no Líbano, na Síria, por diversas vezes, mas eles arrancaram isso das escrituras, porque Tiro, meus irmãos, Tiro hoje está no Líbano, mas naquela época era Síria. Sidom, que o nosso Messias ia pregar, hoje está no Líbano, mas naquela época era na Síria. Então, se você prestar bem atenção, você vai entender que o nosso Messias primeiro pregou para os estrangeiros, escolheu 12 apóstolos, dos 12 apóstolos, um era judeu, somente um, que era Judas Iscariotes, que foi enviado dos fariseus, saduceus, enviaram ele de Jerusalém para Galiléia para ficar acompanhando os passos do nosso Messias. E ali, como um espião, ficar olhando todos os passos do nosso Messias. E toda vez que o nosso Messias ia pregar em algum templo deles, templo, sinagoga deles, não do Messias, deles, eles queriam bater e apedrejar o nosso Messias por diversas vezes. Então o nosso Messias pregou primeiro em Tiro, Sidom, que é no Líbano, na Síria. Provavelmente nosso Messias pregou em Beirute, provavelmente, porque Tiro e Sidom, Beirute, as cidades vizinhas. E nosso Messias pregou lá nesses lugares. E eles nunca disseram isso pra gente. Se você pegar as escrituras e ler, você vai ver que o Messias, nosso Messias, não é judeu, jamais foi judeu. Os apóstolos, nenhum deles, somente um, Judas Iscariotes, era judeu. E fato é que foi ele pago pelos fariseus saduceus para ficar na cola do nosso Messias 24 horas. E todas as informações onde o nosso Messias ia, eles iam passando as informações para fariseus saduceus. Tanto é que onde nosso Messias ia, sempre tinha os fariseus saduceus perseguindo ele. Porque quem passava para eles as informações era Judas Iscariote. Então veja, meus irmãos, como é simples de entender. Império Romano em Jerusalém. E ali, os fariseus saduceus, com o dinheiro das pessoas, que eles pegavam das pessoas, o dízimo e a oferta que é hoje, mas naquela época devia ser outra coisa, mas é a mesma coisa de hoje, porque os que estão aí fazem a mesma coisa. Naquela época eles pegavam o dinheiro das pessoas, ajuntavam um povo, para esse povo matar os romanos. E aí, com o dinheiro do dízimo que eles recolhiam, eles pagavam Barrabás para matar o Império Romano. Então, toda vez que o Barrabás e os seus soldados o Império Romano cercavam eles, eles diziam: vejam, a gente é seguidor do Messias, a gente não somos soldados de Barrabás, não nos mate. E essa farsa foi fazendo isso acontecer de várias vezes, até um ponto que o Império Romano, toda vez
que o Império Romano prendia os seguidores de Barrabás e eles fingiam ser seguidores do Messias, falava, veja, nós somos seguidores do Messias, nós não fazemos guerra, nós queremos paz. E aí o que eles faziam? Eles mentiam e toda vez que o soldado dava as costas, eles matavam os soldados romanos. Até o fato que o Império Romano um dia falava assim, vejam, se vocês não conseguem saber quem é os seguidores do Messias e quem é os seguidores de Barrabás, dos fariseus e saduceus, matem todos, porque é muito difícil saber quem é quem. Então, meus irmãos, foi bem claro o que aconteceu. Isso estava em oculto durante muito tempo. Vejam bem, Barrabás trabalhava para os fariseus saduceus. Barrabás era os templários da época. Claro que depois mudou para templário, depois maçonaria. Mas são os mesmos que estão aí hoje. São os seguidores dos fariseus saduceus. Se você for numa igreja protestante evangélica maçônica, eles são contra o Império Romano, a igreja católica. São eles que estão aí. Mãe e filha. O Império Romano é a mãe das religiões, a mãe de todas. E a filha é aqueles seguidores de Barrabás, dos fariseus saduceus, que estão aí até hoje. Ficam sempre na cola do Império Romano. Então, meus irmãos, foi bem claro o que aconteceu. Os fariseus saduceus contrataram Barrabás, pagavam para Barrabás matar o soldado romano, o Império Romano. E toda vez que o Império Romano cercava os soldados de Barrabás, Barrabás falava, vejam, eu não sou soldado, eu sou seguidor do Messias, não me mate. E eles não matavam. Só que na hora que o soldado dava as costas para os seguidores do Barrabás, que eles diziam que era do Messias, mas era de Barrabás, e aí dava as costas e os soldados matavam eles, isso aconteceu diversas vezes. E aí, quando o Império Romano viu que não dava para saber quem era seguidor do Messias e quem era seguidor de Barrabás, saiu a ordem de Roma, bem clara. Se vocês não sabem quem é quem, matem todos. Porque se vocês não matar, vocês vão dar costa para eles, vão te matar. E assim começou as perseguições que eles dizem, meus irmãos. Eles dizem que a perseguição é para os cristãos, mas não, meus irmãos, nunca foi. A perseguição do Império Romano sempre foi para o povo de Barrabás, aqueles soldados de Barrabás. Depois viraram os templários e depois os maçons. O Império Romano sempre perseguiu eles. Só que eles se infiltraram no povo que seguia nosso Messias. E aí o Império Romano não sabia quem era quem e acabava matando todos.